Que a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, todo mundo já sabe, essa notícia não é nova. Porém, a primeira coisa que a mente da astróloga pensou foi: caramba, qual deve ser o propósito da Fernanda Torres? E automaticamente me veio também, qual deve ser o propósito da Fernanda Montenegro? Breaking news, que Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. E qual não foi a minha surpresa quando eu me deparei com o mapa dela e descobri qual é o propósito da Fernanda Torres? Porque sim, existe uma abordagem onde a gente consegue só olhar pro mapa e falar: caramba, isso aqui só faz sentido. Você olha pro mapa e a primeira coisa que você vê é o propósito da pessoa, sabe? Que é a abordagem que eu fundei da astrologia integrada. Então, nem todo astrólogo tem essa visão, mas pra mim ficou bem claro e eu falei: cara, eu preciso ressuscitar o Astros no Divã. Eu preciso falar disso, não só da Fernanda Torres, mas eu também preciso conseguir falar da Fernandona, porque eu queria entender essa relação entre mãe e filha. Será que é uma relação saudável? Será que é uma relação alinhada? Como que será que é isso pra Fernanda Torres? Será que ela tá em alinhamento com o propósito dela? E assim, uma conquista como essa, né, que representa tanta coisa maior do que ela, certamente é a conquista de uma pessoa alinhada ao propósito. Mas qual é ele? O que será que fez sentido pra ela ter esse nível de recompensa? É a grande questão. E eu tenho o mapa dela aqui, mas eu acabei de perceber que eu não tenho o mapa dela do jeito que eu gosto. Tá faltando informação. Ah, eu vou adicionar a Fernanda Torres no meu próprio astro, que já não tem mais espaço. Parem! Eu vou ter que apagar os meus dados. Calma. Calma. Aguentem aí, tá? Segurem a onda que vai dar tudo certo. Ok, aqui no calor do momento, o que eu fiz? Pesquisei no Astro Data Bank fontes, não são vozes da minha cabeça. Eu pesquisei em outros lugares pra confirmar também. Eu não confio no Astro cegamente, mesmo o Astro sendo meu favorito da vida. Mas eu acabei de descobrir uma funcionalidade muito boa do Astro, pra quem quiser. Por quê? Eu abri aqui, ó, e agora eu consigo adicionar a Fernanda Torres no meu Astro. Da mesma maneira eu vou adicionar a Fernanda Montenegro. Por quê? Aqui o mapa tem uma coisa muito interessante, que é o Nodo Norte, então por si só ele já me ajudou a ver o propósito, mas eu quero saber a recompensa de seguir o propósito, que é a Roda da Fortuna. Então pra isso eu vou voltar no Astro Bank, no Astro Data Bank, e vou adicionar a Fernanda Montenegro ao meu Astro também, assim eu consigo ver de forma mais imediata. Eu gosto de usar a seção estendida de mapa, porque assim eu consigo ver na configuração que eu mesma fiz. Se você quiser acessar a minha configuração de leitura de mapa, é só você ir no meu Instagram, Vitória_Pitanga, e lá você vai conseguir de fato ver a configuração que eu já fiz. Só você clicar no link, e no link da minha bio, o último link no meu Linktree é a minha configuração, que é como ler o mapa como uma astróloga de alto nível. A configuração de mapa de uma astróloga de alto nível. O que é uma astróloga de alto nível, Pitanga? Você está dizendo que você é a última bolacha do pacote? Sim, mas não só. Estou dizendo o seguinte: uma astróloga de alto nível de consciência, ela se importa em ver os nudos, ela se importa em ver Roda da Fortuna, ela se importa em ver Lilith, Quiron, dentre outras coisas, tá certo? Então assim, essa é a configuração de mapa de uma astróloga que tem noção de propósito na vida das pessoas e de recompensa dármica, que é a recompensa de quem vive o propósito, tá bem? Ai, da Fernanda Torres faz todo sentido do mundo, eu tô emocionada. Cara, ela tem a Roda da Fortuna parecida com a minha, que lindinho, mas tinha tudo a ver, eu tô tão feliz. Nossa, gente, vocês não estão entendendo, eu tô fazendo só ao vivo aqui com vocês. Uau. Então vamos lá, a Fernanda Torres, assim como eu, também tem ascendente em Escorpião. O propósito dela, gente, tem tudo a ver com herança. É isso que eu quero que vocês entendam. Se ela tivesse sido uma pessoa orgulhosa e falado assim: eu quero me bastar em mim mesma, eu quero ser autossuficiente, eu quero me reafirmar, porque minha autoestima é uma merda, e foda-se minha mãe, foda-se o que me foi dado enquanto legado, ela estaria profundamente desalinhada. Eu não sei o mapa dela, mas me lembrou uma coisa um pouco Maria Rita com Elis Regina. Minha avó sempre falou mal dela, assim, como se ela não honrasse a mãe dela, mas eu nunca senti isso. Eu teria que olhar o mapa, tá? Mas me lembrou uma coisa parecida, assim, tipo, Elis Regina é gigante, Maria Rita é foda do jeito dela. É a mesma ideia, tipo, quando você vê Fernanda Montenegro, você fala: cara, Fernanda Montenegro é gigante, é tipo um patrimônio histórico da humanidade, tipo, não faz sentido. E quando você vê Fernanda Torres, você fala: caralho, ela é foda do jeito dela. Tipo assim, eu não consigo comparar, sabe, a grandeza de uma com a da outra. Porém, o mais importante aqui é você entender o seguinte, tá? Quando eu olhei o mapa dela, a primeira coisa que eu vi é que ela tem o Nodo Norte na casa 7 em Gêmeos. E quando eu olhei, eu falei: cara, é a cara dela, ela é uma people person. O que é uma people person? É uma pessoa que ama pessoas e que ela vai colocar os outros à frente porque ela por si só, ela se basta. Ela tem inclusive o propósito do meu namorado, que é muito bonitinho quando uma pessoa ela tem o Nodo Norte na 7 pra se relacionar, porque relacionamento é o propósito dela. Só que no caso dela, ela tem um propósito duplo,
Então o propósito arquetípico dela não é só na 7, é também na casa 8, tá? Porque quem tem ascendente escorpião, assim como eu, por exemplo, sempre vai ter a casa 8 cortando gêmeos, tá vendo aqui, ó, a casa 8 corta gêmeos. Então, o fato do nodo norte também estar em gêmeos significa que esse nodo norte também pega a casa 8, tá? Por consequência. Então, essa é uma leitura que eu faço que, na verdade, ele é ainda mais forte. Esse nodo norte dela é muito mais forte na casa 8. E casa 8 fala de herança. Então, ela tem essa coisa de carregar o legado da mãe. E é porque ela abraçou isso e pegou isso pra ela que ela ganhou um propósito maior do que ela mesma. Eu quero que você entenda isso. E porque ela ganhou um propósito maior que ela mesma, ela foi recompensada com algo extraordinário. E não é o que você pensa, não é sobre o reconhecimento, é sobre a internacionalidade de Fernanda Montenegro. Perguntaram a ela, né? Fernanda, e agora sobre a carreira internacional? Ela falou, eu não separo a carreira internacional da não sei o quê. Mas assim, tem uma história que eu gostei muito de ver, no Threads inclusive, ou no Twitter, sei lá, que compartilharam de quando a Fernanda Torres, ela fez a última novela dela na Globo. Ela era bem novinha, e enquanto ela fazia aquela novela, ela não gostou de fazer aquela novela, foi a última novela que ela fez, inclusive, e foi muito traumático pra ela, porque ela ganhou um prêmio por algum filme que ela fez, que eu não vou lembrar agora. E ela ganhou, de fato, mas ela não pôde ir pra premiação, né? E ela ficou muito mal com isso, ela ficou imaginando como seria se ela tivesse ido e tal. Eu tenho certeza que isso criou nela uma sensação de, caramba, eu queria ter ido, era uma coisa, se eu não me engano, também internacional, ou muito grande, enfim. E é muito doido que agora a recompensa veio. E essa recompensa veio de ela pegar esse legado da mãe, porque a mãe tem uma história com isso, né? E ela sempre pegou o bastão e falou, eu vou adiante. Isso me lembrou muito também a trajetória do Silvio Santos e a filha dele, a Patrícia Bravanel, como ela tomou as rédeas. Ela assumiu essa herança de uma maneira profundamente alinhada. Por que eu tô falando isso? Porque é o propósito. Eu não sei o propósito da Patrícia Bravanel, mas ela com certeza tem algo muito alinhado com isso, porque eu não preciso olhar um mapa pra conferir isso, eu já sei, tá escrito, tipo, você vê a realidade e você fala, cara, a Patrícia Bravanel tem um propósito com levar o SBT adiante do que o próprio pai conseguiu, né? E, cara, isso é muito forte, tá? Porque quando a pessoa não tem um propósito com isso, ela pode simplesmente se tornar um herdeiro que vive como um herdeiro de maneira profundamente desalinhada. Um exemplo claro disso é quando a gente assiste aquela série Succession. Você vê um monte de gente com profissão herdeiro que não tá fazendo nada da própria vida, ou seja, desalinhado para eles viverem do que eles ganharam, do que foi dado a eles, né? No caso dela, não. Ela é tão autossuficiente, tão tranquilo para ela só se bastar em si mesma, mas ela não teria propósito se não fosse carregar o legado da mãe. E o fato de que ela conseguiu ir além de maneira profundamente autêntica, sendo ela mesma, sem tentar ser cópia da mãe, é o que torna isso tão bizarro de lindo, né? Então, por exemplo, não era a coisa dela ser atriz de novela, entende? Quando ela pegou aquilo pra ela, não fez sentido. E é por isso que ela não conseguiu a recompensa que ela queria, que era da premiação, quando ela estava fazendo aquilo. Então, assim, não era pegar o legado da mãe ou a herança da mãe de maneira desalinhada e inautêntica. Pelo contrário, ela fez o dela e ela foi recompensada com isso, com algo maior, tá? Então, assim, essa roda da fortuna aqui na casa 9, até em Câncer, é muito bonito, tem a coisa da dramaturgia, né? E é algo profundamente emocionante, porque ela conseguiu levar o Brasil pra fora, né? Então tem essa coisa da mãe também, que é muito linda, a energia canceriana, e também de emocionar todo mundo com isso, é uma recompensa. Vale dizer que a roda da fortuna, ela sempre abençoa além de si mesma, ela é uma bênção que ela transborda pros outros. Então, é como se fosse a missão da internacionalização. Isso até me lembrou, gente, o mapa do Lula. O Lula, ele tem o nodo norte na casa 9, né? E uma das contribuições, assim, do Lula enquanto presidente, se pode discordar dele politicamente, eu também tenho grandes críticas a ele. Mas uma coisa que eu achei muito forte, principalmente na época que eu era esquerdista, e que pra mim o Lula, ele era o cara certo, né? Eu falei, nossa, o Lula, ele tem um propósito com relação a levar o Brasil pro mundo, por causa do nodo norte na 9 dele. Então, tanto o nodo norte quanto a roda da fortuna, eles têm algo maior do que a própria pessoa, algo que transborda pros outros, né? Tô trazendo vários casos aqui pra vocês terem uma noção. Agora, sobre o mapa da Fernanda Montenegro, eu sei o propósito dela, que eu vi aqui, mas eu tô muito curiosa pra ver a roda da fortuna da Fernanda Montenegro, porque eu não tinha visto ainda, tá? Então vamos abrir aqui o mapa de Fernandona, só pra vocês saberem, tá? Fernandona é artista raiz. O propósito dela é ser artista de verdade. Não é o pão e circo. O propósito de Fernandona tem muito a ver com ela abandonar qualquer apego aos fãs, porque ela tem nodo norte na casa 5 e um nodo sul na casa 11 ali em Escorpião. Então a maneira como os fãs percebem ela e endeusam ela, né? Porque fã vem de fanático, né?
é muito intensa, é muito wow, tipo assim, se ela ficasse nisso, ela não ia fazer mais nada da vida dela, porque não é o propósito dela. O propósito dela é falar, vou fazer o que eu quiser, e ser muito pé no chão nisso, né? É ser o Nodo Norte na 5 ali em Touro. Então, você vê que Fernandona, ela é muito pé no chão. Ela é muito pé no chão, ela é aquela pessoa down to earth, né? Ou seja, ela não se deixa levar por isso. Mas a coisa mais fácil do mundo pra Fernanda Montenegro é ter fãs, é ser aclamada. Mas ela vai lá e faz a arte dela sem se deixar levar por isso. Me lembrou muito a energia também da Meryl Streep. Obviamente, não tem mapa da Meryl Streep aqui agora, eu teria que abrir. Mas me lembrou a energia dela, tá? Fazendo uma análise só energética mesmo. Mas é isso. Nodo Norte na 5 fala de um mapa de artista, de uma pessoa cujo propósito é ser artista, correr os riscos criativos de fazer o que quer, independente da opinião pública. E é justamente porque eu percebo essa energia aqui, ela não se deixa levar pelo fanatismo das pessoas endeusarem ela e verem ela como uma pessoa absurda, e ela simplesmente fazer as coisas com uma simplicidade e uma essencialidade, né? Porque Touro é um signo muito incorruptível. Ele é o que ele é e ele não se importa, assim, ele só é. Ele é essa energia do imutável, né? Tipo, eu não vou mudar por nada externo, não vou me deixar afetar. É uma falta de afetação e é isso que torna a performance dela tão imaculada. Percebam essa energia. Ela poderia se afetar por isso, a performance artística dela poderia ser afetada pelo fanatismo, mas ela não se permitiu fazer isso, ela só vai lá e faz. E ela é recompensada, olha que bonitinho, né? Com uma roda da fortuna na 6. Ela é uma pessoa muito ativa, ela não para de produzir. Gente, ela fez um papel absurdo em Ainda Estou Aqui. E, cara, isso se deve ao fato de que ela é uma pessoa que, mesmo com a idade dela, observem isso, ela nasceu em 1929. Você tem noção do que é isso? Ela é muito coroa. Daqui a pouco ela vai fazer 100 anos, gente. A gente tá em 2025. Daqui 4 anos, Fernandona vai bater 100. Isso se deve a uma recompensa brilhante de quem tá seguindo o próprio propósito e continua sendo artista, continua criando com a mesma leveza da criança, que é a Casa 5. A Casa 5, ela fala sobre a leveza da criança, de continuar criando com uma leveza, com um ar de novidade, um frescor, né? Então você vê a interpretação dela tão downward, totalmente energia de Touro, simplesmente existindo ali, né? Naquela cena, sem falar uma palavra. Presença, estado de presença, isso é propósito. Trazendo uma dor profunda, até essa coisa do Kino, né? Uma artista que traz a dor profunda. Então, quando ela fez Central do Brasil, ela representou uma dor tão profunda. Eu tô toda arrepiada. Toda arrepiada. Pele de galinha isso aqui. A performance dela em Central do Brasil, trazendo muita dor, né? Muito sofrimento. Kiron. Trazer isso com arte, né? É uma coisa que até, cara, tô arrepiada de novo. A Fernanda Torres trouxe no discurso dela, né? Sobre como a arte, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, continua sendo bela. Isso é o legado da mãe dela. Porque Touro fala da beleza e Kiron fala da dor. Então é a dor da arte, a beleza da arte na dor. Entende? É isso, essa performance que deixa o coração das pessoas vivo e que encanta a alma das pessoas, ainda que doa, ainda que seja através de um certo sofrimento. E, de fato, essa roda da fortuna na 6 é a recompensa de se manter ativa, se manter trabalhando. Casa 6 fala do ofício, e ter um ofício que encanta, continua encantando as pessoas, e um serviço, né, que vai para além de si. A roda da fortuna é realmente transbordar através do seu serviço, através do seu ofício, e claramente fazer isso com uma maestria absurda, de uma abundância, de uma riqueza, né. Então, Fernandona é recompensada com atividade, com estar sempre útil, se sentir útil, que é uma coisa difícil para uma mulher da idade dela. É difícil, batendo quase 100 anos de idade, você se manter útil e se sentir útil. E é isso, ela continua servindo brilhantemente. Eu adorei trazer isso aqui. Então, se você gostou do Astro Divã, comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise. Eu tô muito feliz pela conquista das duas, porque eu sei que isso é maior do que as duas. Vale dizer, eu não posso terminar sem falar isso, não tinha percebido. Fernanda Montenegro, tendo o Nodo Norte na Casa 5, tem um propósito com a filha. Cara, que lindo. E existe uma dor com relação a isso, percebe? Esse Kiron na 5 eu tenho um propósito com relação ao que eu deixo, que é a minha filha, o que eu criei pro mundo, né? E existe uma dor com relação a ela não conseguir isso de maneira direta, por exemplo, o Oscar, né? Ela não conseguir isso de maneira direta. Tem a ferida da artista de não ter conquistado isso diretamente, mas ter deixado isso pra filha conseguir. É lindo. Inclusive, a filha ficou com essa ferida, né? Levou essa ferida adiante. Uau, poderoso. Então é isso.
Se você gostaria de ter uma interpretação de mapa por mim, alinhada ao seu propósito, reconhecendo o que é o mais alinhado para você, qual é o seu propósito aqui na Terra e quais recompensas disso também, ganhando clarezas também sobre quais os bloqueios que podem estar te impedindo. Como você pode ver, eu fiz uma leitura ainda muito simples, né? Eu fiz uma leitura, na verdade, muito mais dos propósitos arquetípicos delas, que são 12. Existem 12 propósitos arquetípicos, um desses 12 é o seu. E claro, tem todo um mapa pra gente ler, pra gente entender esse enredo, o que tá te bloqueando, quais são as teias kármicas que podem estar te impedindo, assim como podem ter impedido elas e que criam uma narrativa maior. E se você quiser ajuda pra desbloquear o caminho pro seu propósito e viver plenamente seu propósito e ser recompensada com uma vida extraordinária, como a de Fernandona, como a de Fernanda Torres, saiba que isso é possível. E isso é pra pessoas comuns como eu e você, certo? Então, quem vive o propósito é recompensado por isso. É isso, a gente se vê no próximo episódio e até a próxima.